Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Eu sou Rafaela, da Jeicos Receptivo. Hoje a gente vai falar sobre Amazonas, né? Sobre a Amazônia, que inclui. E o nosso tema hoje é Amazônia de Cultura, História e Selva. Nós temos o convidado Lúcio Bezerra, que é da Amazônia Ecolazer. Então eu vou adicionar ele aqui, tá? Só um minutinho. Eu quero que vocês me deem o ok, que tá tudo ok com o vídeo e com o áudio. Oi, Lúcio. Olá, Rafa, tudo bem? Boa tarde. Oi, Lúcio. Boa tarde. Tudo bem Tudo contigo? ótimo. Que prazer estar aqui, Aqui são viu? 5 horas certinho. Aí são que horas? Aqui em Manaus já são 4 horas da tarde. São 4. É, eles têm um Isso. delay aí de 1 hora, né? E 1 hora em relação ao horário de Diferente. Brasília, exatamente. Isso. Bom, Lúcio, eu vou só comentar, vou só colocar aqui o nosso tema. E aí, enquanto isso, eu queria que você fosse te apresentando, né? A gente está com uma parceria aí, a GECOS e a Amazônia Ecolazer, e eu queria que você falasse um pouco de ti, um pouco da empresa, de como você fundou, de como você veio parar no turismo, para a gente iniciar um bate-papo. Obrigado, Rafaela, pelo convite, viu? Dou boa tarde a você, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui participando. Então, meu nome é Lúcio Bezerra, eu tenho 47 anos, trabalho com turismo aqui na Amazônia já há 22 anos. Comecei no antigo Hotel de Selva Ariaú Towers, né? Famoso Hotel Ariaú Towers. E depois Muito nós fomos, famoso. depois nós fomos empreender com um operador de receptivo, né? Aqui, né? Então a gente está há 17 anos com a Ecolazer já desenvolvendo um trabalho de receptivo aqui na Amazônia e a gente tem o prazer de estar com vocês também aqui como parceiro. 17 anos, então, você já trabalha com turismo aí. E como É, tu veio parar? na Foi verdade, são realmente 22 anos, né? Total são 22 anos já de 22, turismo. Exatamente. mas da empresa são 17. Isso, a Ecolazer tem 17 anos de existência. E tu te interessou lá no hotel, foi isso? Tu No, fazia o no que lá? hotel, no hotel eu desenvolvia o trabalho de operações, né? Eu era gerente de operações do hotel. Então, quando o hotel finalizou as atividades, a gente também vislumbrou aí um grande nicho de mercado que é atendimento a grupos. Então, a gente já com essa Uhum. experiência que a gente adquiriu, a gente resolveu empreender. Aí nós montamos a Ecolazer, eu e a Leise Casella, uma grande profissional do turismo, que hoje mora em Brasília. E eu sou sócio-diretor da empresa agora. Ela, infelizmente, não está mais com a gente, mas a gente continua aqui até hoje. Ah, legal, muito bacana essa história. E tu te apaixonou pelo receptivo, né? Não tem como não se apaixonar, né? Quanto mais que a gente fala de Amazônia, né, de selva, desse assunto que é tão interessante, que é tão repercutido, a gente realmente acaba se apaixonando. Isso é muito legal. É verdade. É, Nós somos um cartão postal do mundo, né? A Amazônia é uma terra que todo mundo quer conhecer, uma região que todo mundo quer visitar. Então, é o mundo inteiro, né, querendo vir para a Amazônia. a gente está num palco aí, né? Aí você E também, né? então vamos. Aí no Sim, a gente Maranhão, também. A Amazônia. nós estamos aí na Amazônia, no Maranhão também. Então, estamos todos. É, eu tô aqui em Belém, na realidade, né? A GECOS, ela pega em norte e nordeste. Eu fico aqui em Belém e faz parte da Amazônia também. E é muito legal, é muito visado, né? E todo mundo realmente chama muita atenção. E a Amazonas, principalmente, né? Muita gente
induz, né, a Amazônia, Amazonas, mas não é só Amazonas, né? Tem todos Claro, a esses gente sempre estados fala aqui. que a Amazônia tem o portão de entrada, que é Belém, e o coração, que é aqui o Amazonas. Isso, que bom. Então, seguindo, Lúcio, eu queria que você falasse um pouco dos atrativos que a gente tem no Amazonas, tá? O que a gente tem para fazer aí com o turismo, para que o pessoal entenda que está entrando aqui. Quem tiver também alguma pergunta que queira comentar aqui, eu vou fazer no final, tá bom? E aí eu queria que você falasse, então, dos principais atrativos que a gente tem para mostrar. Então, Rafa, aqui em Manaus, especificamente, porque é o nosso principal aeroporto, né? A porta de entrada no Amazonas é Manaus, né? Então, Uhum. você pode até conhecer outras regiões do Amazonas, mas obrigatoriamente você passa por Manaus, né? Então, a cidade de Manaus já tem 351 anos, né? Já vai fazer esse ano de 2020. Então, a gente conseguiu aí já... A gente tem uma estrutura montada já para atendimento ao turista, aqui em Manaus, que já funciona já há muitos anos. Nós temos agências Sim. referências aqui em Manaus, como a Amazônia Explorer, que é uma agência que funciona desde 1965. Então, é uma referência para a gente. Para você ter uma ideia, foram eles que criaram o passeio para o Encontro das Águas, né, que é um dos passeios que a gente mais faz aqui na Amazônia. Então, a gente já tem Não uma sabia. estrutura, a gente tem uma estrutura montada já bem legal para atendimento, hotéis de selva, né, para diversos níveis de serviços e atendimento. Então, a gente tem aí Uhum. muita atração. Atração na Amazônia é o que não falta, né? A gente tem aí, Verdade. a gente tem... Mas, assim, desculpa, Lúcio, cortei. Eu queria, o que tu achas, assim, que quando a gente vai para o Amazonas, não tem como não deixar de ir, né? A gente sabe que o encontro das águas, ali, o conhecimento com os botos são muito, muito realmente atrativos, muito interessantes. Mas o que tu me indica? Assim, olha, gente, eu estou indo para aí, tem um grupo indo para aí, eu estou indo para aí, o que eu tenho, eu não posso deixar de ir, de ver. Rafa, eu acredito que o turista que visita a Amazônia ele tem que obrigatoriamente conhecer a floresta, né? Ele tem que passar por Manaus, mas ele tem que ir para a floresta, tem que ter essa experiência na floresta por 1, 2 ou 3 dias. A gente sempre recomenda 3 dias na floresta, 4 no máximo, que é para ele ter É o essa experiência, ideal. né? Para ele conhecer a floresta, ter essa imersão com a natureza, esse contato direto. Tem muita coisa, muita curiosidade aqui no meio da Amazônia. A gente tem o maior do mundo, a maior floresta do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, o maior peixe do mundo, tudo aqui é maior do mundo. Então, Em a gente tem dimensão é muita tudo coisa para... grande, né? a gente tem muita... Tudo é superlativo, né? A gente tem muita coisa para mostrar. E eu acredito que o turista está para o meio da floresta. E a gente hoje oferece aqui no Amazonas, na Amazônia em geral, vários hotéis de selva, né? Que são empreendimentos que oferecem uma estrutura muito legal para você se hospedar e, a partir dali, fazer os passeios na floresta, né? E os passeios são os mais comuns: caminhada na floresta, uma visita a uma comunidade ribeirinha, fazer uma pescaria de piranha, visitar os botos, como você falou, visitar alguma comunidade indígena também que tenha próximo ali. Então, a gente tem hoje vários hotéis de selva em várias localidades diferentes das zonas para fazer esse tipo de serviço e receber o turista, com estrutura, né, que é importante. Então, Com chegou em Manaus, estrutura, para segurança, conhecer a tudo. Amazônia tem que ir para o meio do mato, né? Ah, que legal. E realmente, assim, visitar aí, não conhecer a selva, é realmente não tá indo na Amazônia, né, deixando de prestigiar esse encanto que é único, que realmente não tem em outro lugar. A gente também tem atrativos para a cidade, né? E aí a gente, voltando aí para a cidade, para Manaus especificamente, o que tu acha que a gente não deve deixar também de visitar? Porque quando a pessoa também pensa em Amazônia, ela também só pensa, vai logo para a floresta, vai logo para o jacaré andando na rua, mas não é bem isso, né? Isso Não é mesmo. bem isso, né, Lúcio? Então, É, eu queria que você falasse aí do centro um pouco também, falasse o que a gente não deve deixar de visitar quando a gente vai para o centro aí. como eu disse agora
há pouco, já tem uma estrutura bem legal. A gente, inclusive, agora, um ano atrás, nós perdemos um hotel, né, importante aqui na cidade, que era o Hotel Tropical. Então, eu acredito que os hotéis do centro, né? Então, lá no centro, giram bons hotéis, muitos bons. E ali no centro você tem uma vida noturna legal, o Teatro Amazonas, que você, como você perguntou, a atração principal da cidade é o Teatro Amazonas, né? Então, em Manaus, você pode conhecer o mercado, você pode conhecer o porto, você pode conhecer vários centros culturais, como o Palácio Rio Negro, o Palácio da Justiça, mas a principal atração do É sítio o teatro. é o Teatro Amazonas, né? Inclusive, ele é Não aberto pode deixar de para visitar. visitação todos os dias. Você pode fazer uma visita guiada, né? Teatro, pelas Isso que eu ia galerisas do perguntar, é teatro. guiada. Guiada por um profissional do próprio teatro que vai explicando tudo para você, a história. É muito legal. E tem várias mobílias, vários itens lá que são da época ainda, né? O teatro é de 1896. Então tem muita coisa legal para conhecer nos bastidores do teatro. E se você tiver a sorte de estar em Manaus e ter alguma atração lá confirmada para o teatro, você também tem que assistir alguma coisa lá, uma peça, uma apresentação musical, teatral. Você tem que participar de algo, porque é muito legal. O teatro, para a gente, é o nosso símbolo, né? O símbolo de Manaus, do Amazonas, é o Teatro Amazonas. Então fica aí a dica, né, gente? Essa é mais visitar uma até o de pegada teatro. cultural, né? Essa é mais uma pegada cultural. Mas na Sim. cidade também a gente tem atrações. Por exemplo, você pode fazer uma visita ao Bosque da Ciência, que é onde o INPA desenvolve um trabalho muito legal de pesquisa, fauna e flora amazônica. Você pode conhecer o MUSA, né, que é o Museu da Amazônia, que fica localizado numa reserva florestal, que também onde também é feito pesquisa, feito estudo lá com a fauna e a flora. Então tem várias atrações. Isso dentro da cidade, fazendo de carro. Agora, próximo também você pode fazer de barco, né? Vários passeios fluviais. Você pode ir no Encontro das Águas, você pode ir no Lago Janauari, você pode conhecer as praias mais próximas da cidade, você pode conhecer os... Gente, não tem como não ter vontade de ir. Quando tu começa a falar, então, você tem não tem como não ter vontade de conhecer. Tá falhando um pouquinho? Lúcio, tá me escutando direitinho aí? Lúcio? Eu estou ouvindo. Tá me escutando? Tá. Aqui tá dando um delayzinho. Acho que agora estabilizou. Tá, então vamos continuar. Me fala um pouco da sazonalidade daí. Porque a gente já sabe o que tem para visitar, o que tem para ver, e quando a gente deve ir. Ouviu? Oi, Rafa. Eu escutei o início da pergunta sobre sazonalidade, né? Isso. Quando ir, então, realmente? A gente tem uma... Melhor período. A questão da seca, da vazante e da enchente, né? Lúcio, aqui está travando um pouquinho o seu. Será que tem alguma coisa aí? Aqui está tudo certo. Tá, tranquilo. Então pode continuar. Gente, se estiver travando aí, só me avisar. Tá ouvindo bem aí? Nos comentários. Tá ok. Pode continuar, eles falando da sazonalidade. Agora tô... Então, ele fica enchendo de dezembro a junho e de junho até novembro ele fica secando.
Então, a gente tem aí 6 meses de cheia praticamente, né, e 6 seca. E aí a gente tem passeios que ficam um pouco comprometidos, né, com a questão da seca. Por exemplo, você navega pelos igapós apenas na cheia, né? Você não tem como acessar os igapós na época da seca. Então, a gente fica com alguma restrição quando o rio seca. Não só a gente, né? Toda a Amazônia, né? A gente sempre diz que é a água que rege a vida do caboclo aqui. Isso é ruim, né, para o turismo, é complicado, mas aí a gente tem outras opções de roteiro para colocar em si, para colocar meio que compensar esse período, Lúcio, aí? Sim, a gente, na cheia, a gente sempre foca para o ecoturismo mesmo. Você tem fácil, por exemplo, as navegáveis, você tem igapós, você tem um monte de coisa para fazer. As comunidades parece que ficam mais próximas ali do rio, então você tem essa impressão. Quando o rio seca, o acesso fica um pouco mais restrito, diminui um pouco, as atrações também mudam. A gente tem As na seca, atrações por também mudam. exemplo, o Isso é período da pesca importante, né? esportiva, né? Onde o Amazonas a pesca esportiva, por exemplo, fica sendo foco durante a seca, que é quando fica melhor para pescar. Então começa a temporada de pesca justamente quando o rio está seco. Então a Então, gente tem atração para o ano todo. o ano inteiro de turismo aqui, Não tem turismo desculpa. forte. Exatamente, exatamente. Graças a Deus. Não tem desculpa. Tá. Lúcio, a gente falou ainda agora de hotéis de selva, né? Tu falou um pouquinho, que a gente tem vários. E aí eu queria que falasse para as pessoas entenderem um pouquinho da logística, né? De como é que acontece. Porque tem hotel de selva que é longe, tem mais próximo. Então eu quero que tu fale um pouquinho do que fica mais próximo, de como chega, do que eles oferecem, para as pessoas entenderem e a gente também, né? Legal. Quando um turista vai desfrutar de qualquer pacote de um hotel de selva, ele já está com tudo incluído, né? Desde a partir do hotel que ele está em Manaus ou então do aeroporto, a acomodação, a pensão completa, né? Café, almoço, jantar, todas as excursões, né? Maravilha. Acompanhadas de guia. Então você compra um pacote de hotel de selva com todos os serviços inclusos. E como você muito bem disse, existem vários hotéis de selva e em localidades diferentes. Você tem hotéis a meia hora de Manaus, você tem hotéis a 1h30 de Manaus, a 3 horas de Manaus, tem hotéis a 4 horas de Manaus. Então, e tudo para você tem uma logística diferente mesmo. Tem hotéis que você vai e já tem hotéis de selva que você mistura tudo isso. São vários transportes. Você vai de van, depois pega um barquinho, atravessa, pega uma outra van, pega um barquinho de novo e chega no hotel. Selva, né, já é uma aventura, né? Já é um passeio já. Então, Já é um passeio. vários hotéis. Já está curtindo. E tem também uma O outra mais diferença. próximo que a gente tem, Lúcio, se chega como? Mais ou menos duração de quanto tempo? O hotel de selva mais próximo de Manaus é o Ecopark. Ele fica a meia hora de barco aqui de Manaus. Você vai a uma marina, você pega um barco do próprio hotel e chega lá em meia hora de navegação. Muito perto mesmo. Porque para Bem gente pertinho, bem pertinho. porque para gente aqui, por exemplo, Manaus Parintins são 18 horas, Manaus Novo Airão são 8, 9 horas. Então, meia hora de barco é muito pertinho, né? Isso eu estou dando exemplos, né? Porque a gente tem cidades aqui que ficam a 2, 3, até 5 dias de distância navegando de barco. Então, para a gente, meia hora Olha que louco, né? Para a gente, meia hora Que tá louco. quase no centro. Quase no centro, né? Quase no centro aí. Perfeito. A gente tem aqui a gente falou agora sobre os hotéis de selva, e aí a gente vai para comunidades. A gente tem como fazer roteiro com pernoite nas comunidades aí? Lúcio, a gente tem essas opções?
Tem, inclusive no Rio Negro agora, Rafa, a gente tem aí umas comunidades que eu posso dizer comunidade modelo, né? Na questão de sustentabilidade, nessa questão ambiental, que são comunidades que oferecem hospedagem lá para o turista que visa o turismo de base área, né? Que é se hospedar numa Uhum. comunidade do Rio Negro. E o Rio Negro é um rio lindo, né? Eu sou suspeito para falar. Então, o Rio Negro é um rio maravilhoso, um rio esplêndido, com várias comunidades que é uma. Estou falando da Tumbira, que é a comunidade modelo, que é uma comunidade. E existem outras, a Cajatuba, é um lago também próximo a Manaus, 2 horas de navegação. Tumbira já fica um pouco mais longe, 3 horas e meia, 4 horas de navegação. E a comunidade de Acajatuba, 2 horas de Manaus Uhum. de barco, e você, comunidade, fazendo passeios na comunidade, conhecendo a cultura da comunidade, conhecendo o povo que mora lá, tendo aquele contato Como são esses passeios, Lúcio? Dá para a gente falar um pouquinho sobre? sobre Como são normalmente esses passeios como são, que desculpa, eles não deu para oferecem na comunidade? Como são os passeios que eles oferecem na comunidade? Passeios. os mesmos que são oferecidos nos hotéis. Você faz uma caminhada pela floresta, você faz passeios de Pescaria de piranha, focagem de jacaré. também. Agora você faz também com uma certa autenticidade, né? Porque você faz ali dentro da comunidade, você vivencia Esse é o diferencial, né? realmente, você vivencia o cotidiano do caboclo, né? Você está ali, você é um hóspede. Esse é o grande lance do turismo de base comunitária, né? Você está inserido na comunidade, vivenciando o que realmente se passa ali numa comunidade, sabendo como se vive ali. São comunidades distantes para muitos, né? Que muitas pessoas falam como é que alguém pode morar ali, né? Inclusive, domingo teve uma matéria de nível nacional que citou a cidade de Velho Airão, né? Como pode alguém morar numa cidade ali que fica 10, 12 horas de distância de Manaus de barco? Uma pessoa Quase isolada, né, ter professor? só uma casa lá, com um morador só, né? E tem muita saída, Lúcio? Tem muita procura, saída? A demanda é grande para esse tipo de turismo? Aí, qual é Sim, essa demanda o perfil? ela é razoável, né? Ela, ela ainda pode ser mais desenvolvida, pode ser muito mais explorada, mas é uma demanda já razoável, até porque não há também muitas comunidades que oferecem esse serviço, né? A gente ainda está meio que começando, engateando, são poucos anos, e para você introduzir no mercado esse produto, né? Falando turisticamente, a gente tem que dar uma trabalhada nesse produto e desenvolver ele melhor para divulgar melhor e as pessoas entenderem como é que faz. Aqui no Brasil, a gente tem muita gente que pratica esse tipo de turismo, que é o TBC, né? Mas eu digo para você que a Amazônia é mais visitada por estrangeiros. Hoje em dia, o perfil do público que vem aqui, né? Principalmente o americano, o europeu, o japonês. Né? Muito, né? A gente está em processo, né, de fazer um roteiro de Muito base estrangeiro. comunitária aí com o Eles Lúcio. têm uma Não moeda tem. forte, né? E muitas vezes o brasileiro aqui, a malha aérea também não tem tanta disponibilidade e o Brasil, com toda certeza, faz comparações, né, com os valores e você tem toda a razão comparar também para saber qual é o melhor lugar para você poder visitar. E quando você analisa os valores de aéreo para a Amazônia, né, esse também é o nosso grande empecilho, né, a questão do aéreo, né. Tem Infelizmente, ainda é isso, a poucos gente perde voos, muito. a gente tem poucos voos e com uma tarifa ainda não tão acessível, né? Falando para o mercado nacional, né? Uhum. Agora, para o mercado Infelizmente, né? estrangeiro, a gente pode trabalhar aí tranquilo, porque tem uma moeda forte, Tranquilamente. e eles se interessam muito pela biodiversidade, pela essa questão da população,
pela cultura, é muito interessante. Eles interagem muito. Tanto que a gente tem vários Que legal. estrangeiros morando aqui, né? Adotaram a Amazônia como sua cidade. Se encanta, né? O europeu, assim, o estrangeiro, desculpa, em geral, se encanta muito, né? Muito mais, tem gente que daqui que não dá valor, isso que eu não entendo. A gente tem uma biodiversidade tão linda, tão encantadora, que as pessoas não dão valor. E vem uma pessoa de fora que dá e acaba até ficando. Isso, para mim, eu não entendo muito. Tá tranquilo aí? Tá ouvindo aí o áudio? Tá de boa para todo mundo? Tá. E, então, seguindo, Lúcio, agora a gente vai falar sobre as festas, né, tradicionais. Eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente tem aí para mostrar culturalmente como um todo. Fala um pouquinho das festas que são mais requisitadas, que a gente tem pontuadas para passar um pouquinho para o nosso ouvinte aqui. Então, Rafa, aqui no Amazonas, especificamente o estado do Amazonas, nós temos 62 municípios, né? A capital e mais 61 municípios, e cada um tem o seu festival. Nós temos em Barcelos o Festival do Peixe, em Maués o Festival do Guaraná, nós temos em Figueiredo o Festival do Cupuaçu, e nós temos em Parintins, né, o festival mais famoso, que é o Festival do Boi-Bumbá, né, o Festival de Parintins, que é um festival muito conhecido, internacionalmente conhecido, né, que todo mês de junho acontece, todo último final de semana de junho acontece o Festival de Parintins. São 3 dias de festa lá na cidade. Parintins fica a 18 horas de barco aqui de Manaus, ou 1 hora de voo, né? Então você tem lá mais ou menos 100 mil habitantes na cidade e chega quase a duplicar na época do festival, né? Então é muita gente para lá, muita gente para ver o filme. Mas realmente é muito bonito. Realmente eu já fui inúmeras vezes e me emociono todas as vezes que assisto lá o festival. É muito interessante você ver no meio da floresta uma ilha com tudo aquilo, né? E o talento que tem aquele povo. Você vê ali que Parintins exporta profissionais para carnavais do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Ele já tem a tecnologia de carros articulados, né? Alegorias articuladas. Então, tem mais É um trabalho maravilhoso. Tem mais essa curiosidade ainda, né? O povo caboclo é um povo muito sábio. Eles dão aula para a gente de como que é a vida mesmo. Eles são muito sábios. Eu tiro o chapéu para o caboclo, viu? Porque sabe viver. E é muito inteligente, né? Se adapta, né, ao ambiente de uma forma muito fácil, porque que coisa que muita gente não consegue enxergar, eles enxergam rápido, né? Exatamente. Pela vivência, né? Eu acho que a vivência conta muito. A necessidade, né, que eles têm ali, muitas Correto. vezes. A necessidade. Você vê só, a gente começou a falar de festival e volta para a cultura de novo. Você vê que o caboclo... Não tem como, né? Tem tanto assunto, né? O caboclo, ele mora na beira do rio, tem ali o seu peixe para pescar, e ele no seu quintal ele planta mandioca, e outras culturas também, não só a mandioca, ele planta também ele planta cupuaçu, planta mamão, planta banana. Então ele come bem, come saudável, né? Ele se alimenta de maneira saudável, e ele não precisa comprar nada, ele já tem tudo, ele não precisa comprar nada. Então, ele já está com tudo na frente de casa ou atrás de casa. Então, para você ver a sapiência do caboclo, né? E você vê que também ele não só tem ali o alimento, não, ele também a sua garia, né? Ele tá a quilômetros, a dias de uma farmácia, de um hospital. E ele também tem na floresta tudo para se curar, medicina, né? Que ele aprendeu com os avós, que aprenderam com seus bisavós, e eles carregam consigo a tradição, né? Aquela coisa. Então, é por isso que o turista tem que ir para a floresta para conversar pelo menos meia hora ou 1 hora com o caboclo, para ele entender que existem outras maneiras de viver, né? Então, por isso que o turismo de base comunitária é muito, muito interessante, muito rico nisso, né? A gente tem realmente que investir, as agências, as empresas de turismo, para que isso se desenvolva, para que saia, porque realmente vale a pena. E acaba ajudando não só a comunidade, né, como um todo ali. Acaba valorizando e mostrando isso para quem está
quem está fora aqui não faz ideia de como é rico, como é bonito. A gente teve aqui uma pergunta, uma questão essa é a última pergunta, né? A questão de festivais, como é que está a questão da programação, né? Por conta da pandemia. Eu sei que o Festival de Parintins, por exemplo, ele foi prorrogado, né? Ele não vai ser agora. Normalmente é no final de junho, mas não vai ser, né? Isso, Lúcio? É isso mesmo, Rafa. A pandemia afetou tudo, né? Todas as atividades aqui estão paradas, a gente também está cumprindo aí todas essas recomendações. E o festival, como vários eventos, não foi diferente, também teve que ser adiado. A princípio, teria sido sugerido outubro para próximo ao aniversário de Parintins, mas ontem também eu já me informei pelas nossas fontes aí que também não está nada decidido. Então ainda vai ser ainda conversado com os representantes das agremiações, né, que é o Boi Garantido e o Boi Caprichoso. Eles vão ver aí uma melhor época também e para decidir aí quando vai ser o festival desse ano. Todos os anos não muda, é no último final de semana de junho. Só que com a Sempre, pandemia, né? todo mundo sabe, a gente teve que mudar a programação de tudo. Então a gente está aguardando essa definição aí de quando vai ser o Festival de Parintins esse ano e se vai acontecer esse ano Entendi. ainda também. E Manaus o apelo maior do festival de Manaus também foi prorrogado. Tem algum específico que você queira comentar? Rafa, desculpa, Falhou, né? Eu percebi. Em Manaus, pode tem falar. algum festival específico que tu queira comentar? Em Manaus mesmo? Tirando ali aos arredores, como tu já É, falou. todos os anos a gente tem no Teatro Amazonas alguns festivais também que já são importantes. E todos esses festivais, presença de grandes nomes, né, envolvidos. Por exemplo, no jazz, a gente tem nomes da música para cá, para se apresentar no teatro. No Festival de Cinema também, a gente tem premiações aí para produtores locais. E tem também o Festival de Ópera, que é muito famoso. Um festival que já tem mais de 20 anos. Então, o Festival de Ópera do Amazonas, ele é um festival também que já está já no roteiro, das pessoas que gostam de ópera, que curtem essa Anualmente. pegada lírica aí, ele já tem também uma atração. São mais de 20 anos já de festival. Festival bem importante aí, viu? Nesse cenário de ópera aí. Ah, perfeito, então. Bom, eu creio que seriam essas perguntas que a gente tem. Deixa eu dar uma olhada aqui para a gente ver se teve mais alguma outra pergunta, se puder me ajudar também. Olha, eu ficaria falando de Amazônia aqui, de Manaus, Ah, eu sei. a tarde inteira, porque é onde eu moro, é onde eu amo, onde eu trabalho. Então, A gente não falou de para mim é um prazer gastronomia, né, falar de Lúcio? A gastronomia daí é muito economia forte aqui. também, né? É, Aqui é peixe, gastronomia é muito forte também de Manaus, assim como de Belém, que principalmente a base é o peixe. E aí a gente tem vários restaurantes também no centro, né? Que são bastante conhecidos nacionalmente e isso valoriza também pra caramba. em Belém, eu tive a oportunidade de conhecer já. Já fui algumas vezes a Belém. Vocês têm também um up, que além dos peixes, também táceos, né? Porque vocês têm aí também, aí no Pará, né? Da onde vem ali os camarões, né? Então, eu só comi bem aí. Eu não me lembro de ter comido mal em Belém em nenhum momento. Assim como em Manaus também. O turista vem para cá, a gente faz questão de que ele prove os peixes, né? A gente tem uma infinidade de peixes aqui que pode ser preparado também de diversas formas. Então, é impossível você oferecer qualquer prato da culinária amazônica aqui para um turista e ele não gostar, né? É impossível, né? Porque se ele não gostar de um peixe, tem mais 200 de provar. E cada um tem o seu gosto, né? Cada um tem o seu modo de preparo, cada um é feito de um jeito. Então, a nossa culinária, assim como a de você em Belém, é peixe. É verdade, a base é o peixe aqui, né?
tudo é ao redor sempre do peixe. Peixe com alguma coisa, é um dos principais. A gente teve outra pergunta. Como é a recepção turística aí, por exemplo? Não sei se dá para te enxergar aí. O turista prefere ir para o interior ou descer rio abaixo? Como funciona? A preferência, né? O público normalmente que a gente recebe aí, eu acho que ela tem que ser mais vai direto para a selva ou prefere descer rio abaixo, deve ser pelos passeios ali próximos. O que tu acha? Olha, Assim, grande maioria do público que recebe. Rafa, a gente tem aqui bons serviços, né, para o turista conhecer a floresta, que, como eu falei, são os hotéis de selva e também tem os cruzeiros, né? Os cruzeiros fluviais que navegam aqui na região de Manaus, né? E a gente tem aí várias empresas que oferecem cruzeiros fluviais com roteiros pelo Rio Negro, roteiro pelo Rio Solimões, pelos dois rios, né? Conjugando os dois roteiros. Mas que os turistas procuram muito mesmo também é navegar pelo Rio Amazonas, né? E daqui da onde eu estou, Manaus, até aí onde você está, em Belém, tem muita gente que quer fazer esse roteiro, né? E Muita gente, verdade. muita gente procura esse serviço de cruzeiro fluvial É entre verdade. Manaus e Belém. Infelizmente, a gente não tem esse serviço mais oferecido de forma turística. A gente já teve, já há muitos anos atrás, que eu lembre aqui, pelo menos há uns 25 anos atrás, no mínimo, a gente tinha um catamarã de uns aqui que fazia o roteiro, o trajeto Manaus-Belém, com um barco muito legal, um catamarã bem legal, que tinha um certo luxo, um certo conforto, tinha um restaurante com ar-condicionado. Eu já naveguei nesse barco, eu lembro muito bem. Agora esse barco já não opera mais. Uma empresa chamada Enasa, já não opera mais. Faz Enasa, bem Lembra? antigo. Então, o que a gente tem Já agora, ouvi falar. o que a gente tem aqui entre Manaus e Belém agora é A são linha, linhas né? regulares, né? São linhas regulares de transporte de passageiros e carga. Então, tem muito barco saindo de Manaus para Belém e vice-versa, transportando passageiros e carga, parando pela cidade no caminho, né? Parintins, E Santarém, muita Óbidos. gente compra, Lúcia. A gente já fez bastante esses orçamentos. E muita gente acaba comprando, mesmo que seja de linha, não tenha, muitas vezes, não é luxuoso realmente, mas a gente passando para o turista e para o cliente a verdade, eles acabam também adorando, por mais que seja de linha, tenha as dificuldades que existam, que a gente sabe, mas que eles acabam também gostando muito, porque é uma experiência única, né? Passa por locais e do jeito que passa é totalmente diferente. Tem gente que não está procurando aquele turismo luxuoso, né? Mas é essa vivência mesmo, que é isso que eles querem que a gente faça. É importante a gente salientar para o turista que não é um cruzeiro, né? Como vocês vendem muito bem, que eu sei que vendem muito bem, eu conheço o trabalho da Jex, e vocês vendem como uma aventura pelo Rio Amazonas, descendo ali, porque é uma aventura. Você tem que encarar como uma aventura. Você vai de Manaus até Belém, muita gente não sabe, são 4 dias de navegação, né? Indo de Manaus a Belém. Então, 4 dias dentro de um barco é uma coisa, é reality de verdade, né? É esse que todo mundo tem aqui. Até por não ter muita estrada, né? A ligação terrestre ela é pouca, ela é mais ligação fluvial. Pouquíssimo. Os acessos para outras cidades aqui no Amazonas, tanto como aí no Pará, são através de barco, né? Você navega horas e dias para chegar em alguma localidade. Então, o turista procura Rios muito são isso, nossas é verdade. ruas, né? O turista que procura isso e embarca nesse espírito de aventura, de entrar num barco e conhecer mesmo, ele vai fazer uma viagem muito legal, alucinante. Lúcio, quanto mais a gente conversa aqui, mais a gente vai vendo que é Eu um mundo assim não sei nem muito que horas grande. tem, E não sei. a gente não tinha nem falado de cruzeiro, já começou a falar que não estava nem na live, né? Olha Mas aí. é ótimo, é assim que é bacana. Eu queria te agradecer muito. Eu acho que se a gente não tiver mais nenhuma pergunta aqui, eu acho que senão a gente vai terminar lá para as 9.
E aí já vai extrapolar a hora aqui até do Instagram. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aí esse é o momento. Se quiser também falar alguma outra coisa que seja importante para a gente não deixar de falar aqui na live, tá aberto. Esse é o momento, senão a gente vai se despedir aqui. Eu estou à disposição, como sempre. Por mim, ficaria aqui até a hora que o celular aqui acabasse a bateria. E ficaria o Instagram tem uma hora. Amazônia. A gente falou muita coisa, eu acredito, mas não falou quase nada, né? Tudo, A gente tem muita coisa aqui para ver, para conhecer. Então, a gente está numa região privilegiada, né? Como eu comecei a nossa conversa falando nisso, a Amazônia todo mundo quer conhecer a Amazônia, né? Então, eu agradeço muito falando de Amazônia, eu adoro isso aqui e falaria aqui o tempo que fosse. E eu agradeço a você, agradeço ao Adriano e principalmente eu agradeço a Memeia, que é uma pessoa que me colocou em contato com a GECOS. Eu agradeço muito essa ponte que foi feita, né? Porque foi através dela que nós passamos a ter uma relação mais do que comercial, né? Nossa relação é uma parceria profissional, uma parceria como a gente sempre fala, o turista para a gente importa muito, né? A gente quer ver a satisfação do turista, a gente quer ver o turista feliz, gostando, sentindo que valeu a pena, tendo emoções, né? Sentindo emoções diferentes. Então, é isso que a gente quer. A gente não visa nenhuma outra coisa além disso. Claro é verdade. Que o trabalho é recompensado, né? Lógico que todo trabalho tem que ser recompensado, mas a nossa maior satisfação é ver a alegria, né, das pessoas que vêm aqui e a satisfação, né? E conhecem Manaus, e conhecem Belém, e conhecem ali a Amazônia inteira, e vão nas cidades, vão nos interiores, conhecem tudo, e saem daqui falando bem. E voltem, demais, né? Voltem. A participação aí, a oportunidade de participar com vocês aí. Lúcia, eu também te agradeço. Eu agradeço muito a Mimeia também, por ela ter colocado a gente em contato. Eu não te conhecia até outro dia, né? E eu estou muito feliz pela nossa parceria e gostei muito do nosso bate-papo. Eu espero que isso renda outros papos ainda. A gente ainda vai fazer talvez outras lives, né? Vamos ver aí. E eu espero também que a gente venda muito esse ano. Se não, final de 2020, 2021 tá aí, a gente tem boas perspectivas, eu creio também aí em Manaus. E um abraço aí para todo mundo. Queria agradecer a quem nos assistiu e a quem não assistiu, perdeu. Então, vocês vão falar, para quem não assistiu, perdeu, mas vai ficar aí no Instagram, tá, gente? Queria informar que sexta-feira, dia 29, a gente vai ter outra live, que é falando sobre oportunidades da pesca esportiva em São Luís. Aí já deixa até uma deixa para a gente também falar de uma próxima live, talvez, de pescaria em Manaus, né, Lúcio? Quem sabe? Vou participar, vou estar assistindo, também vou estar presente na live assistindo, quero saber tudo sobre pescaria aí em São Luís. Até porque a gente faz pescaria aqui também, né? Então a gente quer também estar sempre trocando essa experiência aí. E a de sexta-feira vai ser com o Eduardo, da 3D Fishing, tá bom? Lúcio, muito obrigada, te agradeço a quem assistiu. Um abraço a todo mundo que segue a GECOS, que segue o Lúcio, e um beijo. Até a próxima, gente. Tchau, Lúcio. Obrigado, Rafa. Beijão.